Você escreveu o livro Loja Viva quando? 2000. 2000, 26 anos atrás, da Sim, data senhor. que a gente está gravando. É um livro que ainda assim continua atual, né, nos conceitos. Tudo que não é tecnologia, tá atual, Exatamente. tá? E eu tô fazendo essa provocação para levantar uma bola aqui, para falar um pouco dos conceitos do Loja Viva, à luz do que parece ser uma mesmice, do que a gente vê no varejo, de todo mundo seguindo tendências. Ao mesmo tempo, eu não quero soar, rude com ninguém, porque eu sei o quanto é difícil, empreender no Brasil, o quanto é difícil você manter negócios, especialmente para quem é pequeno e médio. Porém, os grandes, né, eu acho que esses poderiam fazer um pouco melhor, ou bastante melhor. A verdade é essa, eu tenho esse sentimento. E, de novo, fica todo mundo voltado para preço, preço, preço. Queria que você falasse então um pouco do Loja Viva em relação a essa mesmice que a gente tem visto, né, porque eu peguei aqui alguns conceitos do livro, mas obviamente eu prefiro que você fale. Não sei se eu lembro. Ah, você tá Não, não, Loja olha Viva, só, eu eu sei que comecei você tá brincando, mas eu sei o seguinte, eu vou refrescar sua memória para você, lembrar o que que a gente tem para falar aqui. Então, um dos conceitos, obviamente, usei aqui a IA para trazer alguns conceitos, mas um dos conceitos é do sobreviver ou viver, né, ele não busca apenas necessidades básicas de sim, sobreviver, mas experiências sim, memoráveis, eu viver, né. Então, se fosse o Ritzer falando, aquele sociólogo, ele falava que busca um algo é, local em vez de um nada sim, global. É basicamente nada isso. global. O diferencial do pequeno varejista, para você ter um relacionamento próximo, agilidade no atendimento, para você também se adaptar rapidamente, e a questão da humanização, isso vai ser cada vez mais importante. E a equipe como, o coração do negócio, né, então, tem aquele efeito que naquela época você chamava de "uau", mas eu viro depois o "why do", eh ele para o cliente ser bem tratado, precisa ser bem tratado primeiro, isso é uma regra maravilhosa e básica, e infelizmente a gente já está em 2026, a gente não vê isso como tendência, ainda. Ah, então, em resumo, foi basicamente isso. Ah, uma coisa interessante que você colocou aqui, marketing da generosidade. A ideia de que ser generoso com a comunidade, com que o cliente retorne lucro e lealdade. Foi também algo importante. Eu vou trazer a questão aqui da Ah, só já que você me aham, perguntou e agora você me refrescou a aham, memória, tudo que eu falei nesse livro, eu falo até hoje. uhum, É engraçado isso, parece uma catequese, sim, entendeu? Pare verdadeiramente é uma catequese tentando converter caras que não têm a consciência disso que eu falei, né, não falei nada que fosse miraculoso, né, vem da minha vivência como executivo de loja e dono de loja, né, que eu nessa época eu já tinha a minha loja, e foi muito engraçado essa maratona do livro, né, porque, eh, foram várias colunas no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro que se tornaram o livro. Durante as colunas, né, as pessoas vinham comentar comigo: "Caramba, pior é que é verdade, é isso aí, tem que ser assim". Aí o livro foi lançado, né, vendeu gloriosas 25.000 cópias, né, eu sei que nos Estados Unidos, eh, a média de venda de livro nos Estados Unidos é 500 por edição, tá certo? 500 por livro. E eu vendi 25.000 achando que não era nada, aí me contaram essa história, eu falei: "Caramba". E o pessoal do Sebrae Rio, da editora, quando eles, vi me atingiram o número, eles vieram me falar: "Caramba, Edilson, você foi um best-seller da Senac Rio". Eu nem fazia ideia. E hoje, cara, é muito impressionante quanto hoje as pessoas me param para falar do Loja Viva. "Caramba, eu li esse livro mudou minha vida e tal". Agora, do que ele fala? Da lógica, de tratar bem as pessoas, de ser um cara generoso, de fazer coisas diferentes, de fazer uma experiência diferente, embora nessa época a palavra experiência não fosse tão marcante assim, né, a história era muito, fazer uau, que era fazer diferente, que eu aprendi no Stu Lunner, que é aquele supermercado, e cara, é impressionante o quanto que as pessoas não têm consciência sobre isso. Eu estava ontem num lugar aí que
eu estava combinando um projeto com as pessoas e o pessoal me perguntou: "Edmur, quantas pessoas genuinamente pensam nisso aí?". Aí eu falei: "Cara, no Brasil hoje, a consciência de ter um atendimento bom e de ter produto diferenciado constantemente é de cara, atendimento eu sei que não passa de 5% das marcas, Uhum, tá. Produto diferenciado, como tem muita loja especializada, com marca própria e tal, eu acho que deve ser uns 10%, mas a maioria é uma mesmice tenebrosa, né, sim, cara, tenebrosa. E o cara não po pega supermercado, por exemplo, supermercado só pensa em produto igual do é, outro, cara. Ele não pensa em produto diferente, ele quer ter ele briga com o fornecedor, chama o fornecedor, xinga o fornecedor, porque o fornecedor vendeu mais barato no vizinho. É o maior problema que o supermercado tem, é ficar comparando o preço com o vizinho e saber que o fornecedor deu mais condição para o vizinho do que para ele, né, porque a única maneira dele se diferenciar é ter um preço diferente, é mais barato. É ilógico, né. Aí você fala: "Pô, marketplace". Marketplace tem uma logística estupenda e uma escala mais estupenda ainda. Quem é que vai pegar o marketplace? Ninguém, não. ninguém vai, entendeu. E tem muito e-commerce que já está no marketplace também, que ainda dá prejuízo. Tem mais isso, né, que o cara para igualar preço, né, marketplace é um shopping, Sim, tá certo? Ele para igualar preço do concorrente também abaixa o preço no marketplace, e aí não tem lucro não. no marketplace, né, é uma coisa muito louca. Entrega, devolução, tá, devolução continua sendo uma coisa muito catastrófica para moda, principalmente, porque o cara erra o tamanho, devolve, erra o tamanho, devolve. É, eu vejo que, primeiro, a sugestão é que você, lance uma nova edição do Loja Viva em tempos de IA, para ficar só para seguir o hype, né, você faz uma adaptação às tecnologias, mas, vai seguir o hype, porque no final das contas a essência é a mesma, mas, talvez seja necessário, fazer alguma releitura e para inclusive a gente na verdade esse episódio aqui, ele é uma reflexão sobre isso, né, que passaram-se 26 anos e infelizmente, a gente viu pouca evolução na cultura do que, pode ser feito varejo. Olha, a gente passou por muitos governos, a gente passou por muitas mudanças tecnológicas, nem se fala, o Facebook foi criado em 2004, o LinkedIn também em 2005, o iPhone, 2000, não existia smartphone, não é? E outras tantas coisas, internet ainda é quase discada, e por aí vai. E você vê que, as pessoas ainda, carregam algo, eh voltado apenas para correr atrás do próprio rabo, nesse sentido. Por isso que eu falo que preço, eu sei que eu adoro pagar as coisas mais barato, nem todo mundo ama fazer isso. Mas tem certos momentos que, a gente quer alguma coisa diferenciada, a gente quer e pode ser num restaurante, pode ser numa consulta médica, pode ser, numa viagem, pode ser no que for. A gente quer Naquilo naquilo que você deseja muito, você paga o que vale, sim, você não e liga. isso não é luxo. Esse que é o ponto, não é Não, um luxo, porque também se confunde com aquela estratégia lá de: "Olha, você então você oferecer um preço caro, que virou moda agora, né, não, agora é tudo é estética e Instagram. Tudo é caro, tudo é maravilhoso, aquele vai no escritório de não sei das quantas, aquela musiquinha instrumental ao fundo, com o cara super bem vestido, falando que vai converter não sei quanto em venda, ou que vai tratar você como se fosse um rei ou uma rainha". Cara, tá, mas você não e assim, no final das contas você chega lá, é só estética, não tem conteúdo, o que você realmente precisa, o que você quer contratar, você não recebe, é só a embalagem, a estética, e, assim, não é um diferencial, porque no final das contas você quer coisas básicas mesmo, entendeu? Então fica uma coisa muito superficial. E aí a gente fica na mesmice. E lembrando que nos Estados Unidos, toda loja tem liquidação todo o tempo, lá atrás, pequenininha, sem anunciar, tá, é a ponta de estoque da loja que está lá atrás, tá certo? E o mais impressionante sobre isso aí, é que
isso privilegia o cliente que já entrou na loja, ou seja, ele não atrai o cliente com a liquidação, tá certo? Essa é uma forma muito inteligente de você escoar estoque, ponta de estoque, todo o tempo, né, dando privilégio ao cliente que compra de você. E não esquece, uma vez eu falei para você, no shopping, Farol Shopping de Tubarão, a gente tinha uma mesa na entrada com as novidades de cada loja. A loja era convidada a mandar para a mesa uma amostra do produto novidade, que quase sempre era mais caro. E isso criou um movimento do cliente procurar coisa nova. Só que o cara, ao invés de colocar isso na vitrine, ele coloca desconto.